Corriqueiramente eu recebo perguntas de alunos meus com um determinado suplemento que foi lido, que pode ajudar num determinado caso específico dele, e a pergunta às vezes vem acompanhada de: esse suplemento não vai me engordar, não é mesmo? Pois bem, então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois nós vamos falar aqui hoje sobre os suplementos que engordam. Bom, como que engordamos? Temos que começar pensando daí. O processo de engordar, ele vai vir de um acúmulo de uma caloria extra para o nosso organismo. Porém, se a gente falar de um suplemento que retém líquidos, isso não vai te engordar necessariamente, mas vai te causar um estado desconfortável visualmente falando, porque a água vai ser muito parecida com a gordura em termos visuais, vai esconder a definição e tal, deixar o rosto mais inchado, etc. Então nós temos que tomar cuidado com suplementos que ganhem gordura e também que retêm líquido, que não vai ser tão legal. Para engordar, a gente precisa ter um excedente energético. Então temos que consumir algum suplemento que cause esse excedente e que isso gere um acúmulo de gordura. Também nós podemos pensar em algum suplemento que favoreça o acúmulo de gordura e que é diferente dele ser um acumulado e ele favorecer o acúmulo, como por exemplo algo que, sei lá, desacelere o seu metabolismo, algo que faça você liberar muita insulina, como por exemplo um carboidrato de alto índice glicêmico, e isso puxe para dentro da célula. Então tudo isso pode levar a um processo lipogênico. Lipogordura, gênico, geração. Geração da gordura a partir de algo que você ingere ou de um estado criado para isso. Sendo assim, o primeiro grupo que pode engordar qualquer um de nós são os que têm valor energético, os que têm calorias. Por exemplo, os carboidratos em pó, maltodextrina, oximase, destrose, palatinose, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico e que é vendido com a premissa de que você vai poder consumir ele à vontade, que não vai engordar, né? Isso não acontece. O baixo índice glicêmico é a velocidade. Agora, ele tem uma densidade energética alta, ou seja, cada grama dele tem bastante caloria? Tem. Pode engordar? Pode. Batata doce em pó, médio índice glicêmico, mas também tem uma densidade energética alta. Então todos esses carboidratos em pó eles podem engordar. As proteínas em pó, vai me perguntar. Whey protein engorda? Caseína engorda? Albumina? Soja? Mix proteico? Pessoal, todos esses também têm valores energéticos e apesar do carboidrato ser baixo, você pode engordar consumindo uma proteína em pó. O que acontece é que na proteína em pó se torna muito menos provável que você ganhe gordura e com o carboidrato muito mais provável. Isso por processos bioquímicos, processos de absorção, processos como piora da sensibilidade à insulina com o consumo de carboidrato, principalmente o de alto índice glicêmico, entre outros. Vamos voltar nisso já já. Gorduras em pó. Isso existe suplementos à base de gorduras em pó? Sim. Existe, por exemplo, o triglicerídeo de cadeia média, que é o MCT, que é a gordura do coco, em forma de pó. Também nós temos as cápsulas. Então, um ômega 3, um ômega 6 mais 9, um EFA, entre outros. Suplementos de gordura podem engordar? Pode. Vamos agora conversar um pouquinho melhor sobre isso, porque até aqui é a primeira série. Então, a gente é mais digno do que isso, eu e você. Quando você vai falar de um carboidrato em pó, que ele tem uma quantidade alta, nós temos que lembrar que precisamos de carboidrato, mesmo numa dieta de perda de peso, para viver, para oxidar gordura, para render num treinamento. Logo, o que vai engordar é a quantidade. Posso emagrecer tomando maltodextrina? Posso. Não estou dizendo que é uma boa estratégia. Numa dieta de perda de peso, vai ser mais interessante você fazer o quê? Pô, vou comer banana, batata, porque além do carboidrato, vai me dar saciedade, tem fitoquímico, tem fibras, etc. Beleza. Não é o caso da banana e da batata, tá? Mas eu digo outras fontes de carboidrato. Então, os carboidratos, o que eu tenho que tomar cuidado é com a carga glicêmica, quantidade de carboidratos. Então, eu vou calcular a quantidade de carboidratos para minha dieta, por exemplo, de perda de peso. O Leandro já ensinou a calcular os macros de uma dieta de perda de peso? Já. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema aqui no YouTube. E dentro dessa quantidade, se for necessário você usar maltodestrose, oximase, batata doce em pó, palatinose,
você pode colocar que não vai te engordar. E se eu estiver fazendo uma dieta de ganho de peso, eu posso utilizá-los? Pode também, dentro dessa mesma cota que eu também ensinei aqui no canal como é que você calcula para ganho de peso, para bulk. Agora, o índice glicêmico alto em excesso, ele pode piorar a sensibilidade à insulina. A insulina é o hormônio anabólico que carrega as coisas para dentro da célula. Se eu tenho uma sensibilidade baixa a ela, o meu corpo tem que liberar muito, criar muito, para que eu consiga absorver tudo que tem na corrente sanguínea e fazer um processo, por exemplo, de reconstrução muscular e anabolismo muscular. A insulina participa da hipertrofia. Só que para isso eu libero muita. E aí muita eu tenho tendência maior a engordar. Por isso que a insulina é lipogênica. Então a sensibilidade à insulina é um fator determinante para que você não engorde ingerindo a mesma quantidade de calorias. Logo, você vai evitar carboidratos de alto índice glicêmico para que essa sensibilidade se mantenha sempre alta. Não só o índice glicêmico é importante, a carga glicêmica é muito importante também. As proteínas, eu posso engordar novamente tomando proteína, mas é muito mais difícil, por conta de processos bioquímicos que vão ter outras utilizações desses aminoácidos. Eu posso fazer uma oxidação, eu posso usar para recuperação muscular, etc. A quantidade de proteínas para ingerir é mais difícil, então para você consumir um excesso muito grande é mais complicado, mas em teoria você pode engordar, tá? Mesmo que essa via metabólica de transformar a proteína em gordura seja muito mais difícil, você também pode, porém novamente é o excesso. Quando falamos de uma gordura em pó, em forma de suplemento, a mesma coisa, a mesma regra para os outros dois. Só que normalmente a gordura, ela vai virar gordura muito mais fácil, até porque ela já é, do que a proteína. Só que normalmente você consome muito pouco. Então vou consumir um ômega 3. Poxa, mas um ômega 3, eu vou consumir 3, 4. Se eu for um tomador de ômega 3 nato, eu vou tomar, sei lá, 5 cápsulas de ômega 3. 5 cápsulas, 5 gramas, 5 gramas de gordura, não é muita coisa. Você contando dentro da sua cota de gorduras diárias, problema nenhum. Então o que a gente pode concluir até agora? Que nada daqui vai te engordar nas quantidades certas. Vamos dizer que eu vou consumir, sei lá, albumina. A albumina tem bastante sódio, muito acima de qualquer outra proteína. Esse sódio vai me reter líquido? Qualquer quantidade de sódio aumenta a retenção de líquidos. Só que o sódio é necessário para o nosso organismo. Logo, uma quantidade tranquila de sódio, ela é bem-vinda, necessária e não vai causar nenhuma retenção de líquidos que não seja justificável com um benefício em troca. Então, você consumir albumina e isso te deixar retido, não vai acontecer se você tem uma quantidade de sódio equilibrada na sua dieta. Leandrão, minha quantidade de sódio está estourando. Então, ao invés de usar albumina, pense em usar um whey. Ah, mas eu tenho intolerância à lactose. Use uma soja isolada. A gente já discutiu sobre isso, sabe que é tranquilo. Agora, vamos dizer que eu queira usar albumina. Você pode tirar um pouco de sal da dieta, se ficar viável, para fazer esse equilíbrio e ficar tudo bem. A creatina, ela tem uma capacidade que a gente chama de higroscópica. A higroscopia, ela é o fenômeno de atrair moléculas de água para próximo. Logo, se você consome a creatina, ela atrai água. Só que a creatina vai se estocar dentro do nosso músculo. Então essa atração de águas não vai tirar a sua definição. Inclusive fisiculturistas em pré-contest, antes de subir no palco, quando querem volumizar um pouquinho mais a sua célula muscular, porque ele desidratou talvez de forma errada, ele pode fazer isso com uma saturação, né, um uso de creatina pontual de pico. E logo, se fosse atrapalhar a definição, o fisiculturista passaria longe dessa prática. Então a creatina também não vai atrapalhar a sua definição muscular, nem nada do tipo. Quando você fala de suplementos, como por exemplo, multivitamínicos, eles não engordam, Leandrão? Não. Vitaminas e minerais têm quantidade de calorias nula. Agora, vitaminas e minerais num corpo que está deficiente pode favorecer o ganho de peso, não é engordar? Pode. Normalmente, uma pessoa que não está num nível de subnutrição, se você coloca um multivitamínico numa situação dessa, você realmente vai fazer a pessoa ganhar peso. Agora, a maior parte das pessoas não tem subnutrição, não está em desnutrição, felizmente, novamente. Colocar um multivitamínico aí não vai fazer nada demais para ganho de peso. Vai te ajudar em termos de saúde, mais rendimento para a vida? Possivelmente. Agora, dizer que isso vai fazer você ganhar peso? Não. Ah, mas a vitamina B abre o apetite.
questionável, tá? Ela vai abrir o apetite se você está com uma carência dela. E normalmente nós não temos carências de vitamina B, pelo menos não da grade completa. Então não vai fazer aumentar o seu apetite também o complexo B de forma significativa. A maior parte das pessoas que diz isso vem daqui, tá? A parte psicológica. Não tem problema nenhum se o seu veio da parte psicológica. Não fica bravo comigo. Isso não é ofensivo. Isso é só simplesmente o que acontece. BCAA, aminoácidos, tudo isso, pessoal, não vai te engordar também. Glutamina, nós temos uma interação com os enterócitos que vão se alimentar dela antes de chegar na corrente sanguínea. Então você não vai engordar tomando glutamina. Outros tipos de vitaminas e minerais de forma isolada, também não. Substâncias termogênicas, obviamente que não. Chás, formas manipuladas, etc., também não. ZMA, não. Eu estou citando os nomes aqui um por um, que eu quero que vocês realmente tenham essa certeza. Pô, mas ele não falou disso, não falou daquilo. Será que aqui? Mas basicamente falando, tá, para você que está aí, nenhum, e agora eu estou sendo muito pontual, nenhum suplemento vai fazer você engordar por si só. Os suplementos que vão fazer você engordar, mesmo um hipercalórico, uma massa, é simplesmente de acordo com a quantidade. Eu posso usar um hipercalórico para perder peso? Posso. Só que, pô, vai ficar chato. Eu já estou com fome. Vou trocar um almoço legal de 300 calorias por um suplemento de 300 calorias. Mas se eu fizer isso de forma 100% equivalente, dá no mesmo beber ou comer, basicamente falando. Não vou conseguir emagrecer por causa disso? Vou emagrecer normal. Não é uma boa estratégia, vou ficar com fome e tal, mas fica totalmente viável. Então não existe nenhum suplemento que te engorda. Se você colocou algum suplemento e isso mudou a tua composição corporal, muito provavelmente não veio daí, veio de outra coisa, algum erro alimentar, talvez algum treino que está errado, ou simplesmente algum problema de saúde que a gente nunca pode descartar. Eu acredito que muitos que clicaram nesse vídeo aqui têm como princípio a perda de peso. Se eu tiver errado, escreva aqui nos comentários. Não, Leandrão, eu pelo contrário, eu vim aqui pensando em ganhar peso. Se eu tiver certo, eu vou deixar vocês aqui com um vídeo tudo sobre termogênicos. Caso eu esteja errado e você queira ganhar peso, procure o meu vídeo de hipercalórico, ok?